vamos pegar nossas Bíblias e nossos livros e vamos abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 20. Fazer uma leitura breve de 6 versículos e então vamos ler o livro e explaná-lo, né? Capítulo 20 de Apocalipse, versículos de 1 até o 6. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém, queridos? Amados, falar sobre o reino milenar é falar de uma dispensação, a última das dispensações, que são pelo menos 4 dispensações em que todo o tempo da história humana está dividido em 4 partes, né? Quando eu falo no mínimo, porque há estudiosos que consigam dividir em mais partes, né? Mas no mínimo se pode dividir o tempo da história humana em 4 partes. O período antes da lei é a primeira dispensação, o período da lei é a segunda dispensação, o período depois da lei, que é o período da igreja, no qual estamos vivendo, chamado Era da Graça, é a terceira dispensação, e quando essa dispensação acabar, vai se inaugurar uma outra, a última, que é a dispensação milenar, chamado Reino Milenar. Então, o que há de importante entender é que, ao acabar essa terceira dispensação na qual nós estamos, que é da graça, a mudança de uma para outra dispensação é exatamente a vinda do Senhor. Então, com a segunda vinda de Jesus, inaugura-se a última das dispensações. O que significa que, se ainda há uma dispensação depois da vinda de Jesus, quer dizer que ainda não é o fim. Porque o fim mesmo de toda a história será quando a última dispensação se concluir, né? Por isso que Jesus vai dizer lá nos evangelhos: e é necessário que este evangelho do reino seja pregado a todas as nações, ou para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. O que significa que durante o milênio, que é a última dispensação, o evangelho do reino será pregado para todas as nações. Então, hoje, depois de 2000 anos de história da igreja, o evangelho ainda não foi pregado para todas as nações. Por incrível que pareça, por mais que o evangelho tenha chegado a lugares muito distantes, mas o evangelho ainda não alcançou muitos e muitos lugares remotos. E quando eu falo remoto, eu estou tomando por paradigma o Ocidente, né? Então há muitos países do Oriente que não foram alcançados, que não sabem absolutamente quem é Jesus. Talvez saibam do mesmo modo como nós também aqui, muitos de nós sabemos quem é Buda, né?
Costumo dar esse exemplo, porque as pessoas falam de Buda, mas não sabem quem é, ou quem foi. Não sabe o nome dele, não sabe o lugar onde nasceu, não sabe o que ele viveu, o que ele experimentou, o que ele pregou. Sabemos apenas de nome, de referência, mas não sabemos exatamente quem seja. Então, ouvir falar de Jesus não significa necessariamente saber o Evangelho. Até mesmo porque, e aqui eu falo com muito temor no coração e com muita responsabilidade, peço a Deus que Ele me perdoe se porventura eu estiver enganado, mas o simples fato de o Evangelho, entre aspas, porque há muitas pessoas que saem a pregar em outras nações, o simples fato de haver muitas pessoas saindo e pregando na África, em tal lugar e tal lugar, não significa necessariamente que o Evangelho chegou ali. Porque como nós vivemos num tempo de deturpação do Evangelho, pode ser o caso que aquilo que esteja chegando não seja exatamente o Evangelho de Jesus. Pode ser apenas uma mera interpretação dogmática que se fizeram acerca do Evangelho, maculando os princípios, os fundamentos. E de fato, até no Brasil, quantas pessoas que vivem aqui num país cristão, como se diz historicamente, como o Brasil, e nunca ouviram o Evangelho de Jesus. Ouviram falar de Jesus, ouviram falar da morte de Jesus, mas não entenderam ainda o significado da cruz, a obra que Cristo veio realizar efetivamente, né? Bem, de todo modo, não cabe a nós perscrutar essas questões. Mas o fato é que o reino milenar será a dispensação final que Deus reservou para o cumprimento final de sua economia. Então será uma dispensação especial em que Deus vai levar a cabo, finalmente, levando todas as nações do mundo a conhecerem o Evangelho verdadeiramente como ele é, no caso o Evangelho do Reino. Então, dito isso, abra o seu livro na página de número 179 e nos acompanhe. Vamos começar na página 178. Eu vou lendo e à medida em que nós vamos lendo, eu vou explanando, tá bom? Último parágrafo da página 178. Vou ler devagar, quem tiver sem livro vai poder acompanhar sem problema nenhum. Diz assim o último parágrafo: ora, ao introduzir-se o reino milenar, cumprir-se-á cabalmente a palavra de Deus pronunciada pelo próprio Cristo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Preste atenção, porque aqui nós dizemos, quando o reino milenar começar, cumprir-se-á cabalmente, ou seja, plenamente, essas palavras de Cristo, porque ele fala, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos serão atraídos para o Senhor, e isso se cumprirá no sentido pleno, sobretudo por ocasião do reino milenar. De sorte que nenhum homem ou mulher, adulto ou criança, civilizado ou bárbaro, deixará de ser atraído pelo magnetismo da verdade, o qual orientará as suas consciências e corações em direção à cruz. Então, a grande necessidade do reino milenar é que até então, como eu disse, por mais que o evangelho tenha sido pregado durante 2000 anos, o fato é que o mundo ainda não conheceu o que é um reino de paz e um reino de justiça e um reino de equidade. Por incrível que pareça, nações ditas protestantes ou católicas, que deveriam, já que são cristãs ou protestantes, ou católicas, deveriam manifestar esse reino de Cristo ao mundo. Porque se a igreja é o reino de Deus, é uma expressão do reino de Deus, não deveriam os cristãos do mundo manifestarem esse reino de paz, esse reino de justiça e esse reino de equidade? Mas por incrível que pareça, a história nos mostra exatamente o contrário, que a igreja do Senhor, indistintamente, em todos os tempos, apregoou a guerra
apregoou a mortandade, apregoou a injustiça, né, enquanto deveriam manifestar o reino de Deus ao mundo. Então o fato é que o mundo não conheceu, não conhece, não sabe o que é a paz, não sabe o que é a justiça, não sabe o que é a equidade, não sabe. Então é necessário que haja uma dispensação para que o mundo conheça exatamente o que é a paz de Deus, o que é a justiça divina, para que então, no final de todas as coisas, esses homens que estiverem sob este governo de Cristo, e tendo eles conhecido a verdade, o evangelho de Jesus Cristo, eles possam então, de fato, escolher de que lado estarão. A verdade é que todos os homens, em algum momento, deverão decidir por Cristo ou pelo anticristo. Agora entendam, cuidado com essa ideia, e eu insisto nisso, é que decidir por Cristo e não pelo anticristo, ou decidir pelo anticristo em detrimento a Cristo, não é um ato de confissão verbal. Não basta alguém dizer, não, eu decido por Cristo. E o que é decidir por Cristo efetivamente? É a pergunta que nós fazemos. O problema é que nós vivemos um cristianismo dogmático. E daí você aprende que decidir por Cristo é ouvir o evangelho, que Jesus morreu pelos seus pecados, aceitá-lo, fazer parte então de uma igreja evangélica, ser batizado e ficar lá até Jesus voltar cantando os hinos da harpa, do cantor cristão, ou as músicas gospel, né? Como é que fala gospel em inglês? No plural, não sei falar. Música gospel, né? É bom falar música gospel no singular que não dá problema. Ficar ali ouvindo alguma coisa, esperando Jesus voltar. Mas a ideia não é você aceitar no sentido de acreditar meramente no Cristo histórico. O Evangelho nos convida, quando diz que nós devemos crer em Cristo, é receber para dentro de nós, em aceitação de coração, o Espírito de Cristo. Então, por exemplo, imaginem vocês que quando você olha para o Cristo de Deus, revelado nas páginas dos 4 evangelhos, você sabe ali, você discerne qual é o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo. Tudo aquilo que ele viveu, que ele praticou, tudo aquilo que ele fez, que ele realizou, que ele ensinou, reflete o Espírito de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, de tudo que ele ensinou, que ele falou, ele afirmou positivamente acerca do amor, do perdão, da graça, da misericórdia, de socorrer os fracos, os oprimidos. E ele rejeitou toda forma de religião que é meramente aparente. Então não basta ao que alguém diga que recebe a Cristo, mas vive contrário ao Espírito de Cristo. Então não basta dizer, nós somos a única igreja de Jesus Cristo na terra, a igreja verdadeira que tem os fundamentos dos apóstolos, e durante a sua história e trajetória sobre a terra, fazer cruzadas para matar pessoas, e roubar território, tomar território de outras pessoas. Isso não combina com o Espírito de Cristo. Então não significa que se alguém, por exemplo, diz aceitar a Cristo, que efetivamente ele tenha recebido o Espírito de Cristo. Eu costumo dizer que a cristandade, ela aceita a Jesus enquanto um ídolo. Por que um ídolo? Porque o ídolo é aquele que você adquire como que uma imagem de escultura, coloca no cantinho da casa e ele fica lá. E aquela imagem nada interfere na sua vida. Você tem uma certa reverência por aquele totem, por aquele ídolo. Mas a sua vida segue sem ser afetada, porque ali é apenas uma imagem. Então os crentes têm a Jesus, eles querem ter Jesus, mas não querem o Espírito de Jesus. Não querem, como diz o apóstolo Paulo, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento pode ser colocado como tende em vós a mesma disposição que há em Cristo Jesus, o mesmo Espírito de Cristo Jesus. O mesmo sentimento, a mesma consciência, o mesmo pensar, o mesmo sentir, o mesmo fazer. Ora, e receber a Cristo nesse sentido, o Espírito de Cristo,
requer necessariamente a negação daquilo que nós pensamos ser, requer a negação do nosso ego, porque o nosso ego, ele é anticrístico por sua própria natureza, porque tudo que é contrário a Cristo, o nosso ego deseja. Então, o anticristo não deve ser visto meramente como um homem que vai vir, vai realizar algumas coisas, mas como o anticristo é aquilo que se opõe a Cristo, e Cristo está em oposição ao anticristo. Isso se discerne dentro de nós. Mas não fiquem desanimados não, porque nós estamos no caminho. O caminho de ouvir a palavra, de ser confrontado com a palavra, de ser trabalhado pela palavra, o caminho da perseverança é que nos levará a essa experiência. Então, o reino milenar vai ser um período de tempo em que esse Cristo e esse Evangelho vai ser mostrado claramente a todas as nações do mundo por meio dos santos vencedores, aqueles cristãos que durante a sua existência eles venceram, ou para ser mais preciso, foram vencidos por Cristo, aqueles que perderam a sua vida por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, aqueles que receberam o Espírito de Cristo, e Cristo então batalhou dentro do seu ser e venceu dentro de você todos os inimigos, não é? E então, vencendo os inimigos dentro de nós, o reino de Deus, ele é primeiramente implantado dentro de nós, ele é instaurado dentro de nós, ele é manifestado em nós. E esses serão os santos vencedores, que serão manifestados vencedores por ocasião da vinda de Jesus, e estes reinarão sobre toda a terra. E não somente reinarão, mas serão reis e sacerdotes, porque eles ensinarão as nações durante 1000 anos. Agora imaginem vocês, para quem pensa que reinar com Cristo é chegar no milênio e ficar lá sentado num trono com Ele. Não, vai ter muito trabalho a ser feito. Afinal, a noiva de Cristo é a sua cooperadora, não é? A sua auxiliadora. Então, se você quiser reinar, lembre-se que não somente deveremos ser trabalhados pelo Senhor, que Ele reine em nós hoje, e naquele tempo, no reino milenar, nós vamos ensinar às nações o Evangelho. Nós vamos pregar às nações o Evangelho. Mas não é esse pregar de panfletagem, não é? Vai para o semáforo ficar distribuindo folhetinho, né? Antigamente, nas rodoviárias, tinha muito um folhetinho chamado A Viagem. Quem lembra? Quem foi da Assembleia de Deus tem que lembrar. Um folhetinho, A Viagem. Aí tinha um textinho bíblico, dava, pode até ter algum valor, certamente, mas nesse período de 1000 anos vai ser um período de pregação do Evangelho, de ensinar o Evangelho, em que todos ouvirão e saberão claramente acerca do Evangelho. Agora veja, continuando o nosso texto, diz assim o próximo parágrafo, na página 179. Mas para que isso aconteça, isso o quê? Para que todas as nações da terra, todo homem, mulher, adulto, criança, civilizado, bárbaro, indistintamente, eles possam ser alcançados e atraídos pelo magnetismo da verdade. Para que isso aconteça, segundo o plano da economia divina, Deus tem reservado para esse período uma obra jamais vista na história dos viventes. Satanás será acorrentado e preso por 1000 anos. Queridos, veja, Deus, ele preparou para o reino milenar uma forma inaudita de agir. Para que o propósito de Deus seja alcançado, todo homem, toda carne, não somente ouça, mas esteja em submissão à verdade de Deus, Deus vai prender Satanás por 1000 anos. E por que Deus vai prender Satanás por 1000 anos? O texto bíblico nós lemos diz: ele será preso por 1000 anos para não mais enganar as nações. Ou seja, quem é o responsável
por enganar as nações. Quem é o responsável por enganar a você e a mim? Agora, a grande questão é, alguém já viu o Satanás por aí enganando alguém? Você já viu o Satanás por aí enganando? Você pode ter visto, enfim, mas o fato é que alguém que tenha muita fé e gosta demais de dogma e coisas improváveis e fantásticas e fabulosas, pode acreditar que o diabo esteja por aí, um espírito enganando as pessoas. Mas o fato é que o engano de Satanás, ele acontece na consciência e no coração humano. O engano de Satanás opera na consciência enquanto mentira, e o engano de Satanás opera no coração enquanto sedução e prazer. Ou seja, primeiramente, eu tenho um engano na minha consciência, na minha mente. Várias e várias vezes na Bíblia vocês vão encontrar: não vos enganeis, ninguém vos engane. Por quê? Porque o engano é algo que está impregnado na consciência humana. Um exemplo prático é quando Paulo vai dizer: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A gente lê esses textos da Bíblia, a gente acha bonito, bem escrito, né? Bem poético, mas a gente não para refletir o que ele está dizendo. Quando ele diz não vos enganeis, já está dizendo que aqui há uma forma de engano que ele vai revelar. Aí ele segue dizendo: de Deus não se zomba. Aí você fala: não, mas eu não zombo de Deus. Calma, o que ele quer dizer por zombar de Deus? E aí ele explica: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Em que consiste, portanto, o engano? Quando você vai levando a sua vida sem atentar para os ensinamentos do Evangelho. Você sabe dos ensinamentos, você até acredita, você acha bonito, até se emociona eventualmente diante da pregação do Evangelho. Só que na sua vida cotidiana, você escarnece de Deus quando você, por não viver de acordo com o Evangelho, você considera que no final vai dar tudo certo. É o tipo da inconsequência. É a pessoa inconsequente. Pense num adolescente, naquela fase crítica, entre os seus 12 a 15 anos de idade. Aquela fase mais crítica, 12 a 15, 12 a 17 anos de idade, aquela fase que o camarada não quer nada com a vida. Aí os pais falam, os pais explicam, os pais pagam estudo, compram uniforme, compram material. Meu filho tem que estudar, tem que ser alguém na vida, sem estudo não vai para frente, tem que buscar a Deus, tem que ir para a igreja, mas ele está nem aí para o que os pais falam. Não acontece isso? Sim ou não? E aí vai para a escola, mas não entra em sala de aula. Se entra, não presta atenção no professor, fica ao celular. E se não fica ao celular, também não está escutando com os ouvidos, está apenas de corpo presente. E aí perde 1 ano, perde 2, faz um ensino médio mal feito. Quando chega lá para os seus 25 anos de idade, para os 30, e aí já quer casar, já quer trabalhar, aí ele começa a perceber que para ele poder trabalhar e ter um bom emprego, ele vai precisar daquilo que ele não fez. Aí ele descobre agora que há consequências, mas antes ele achava que ia dar tudo certo, que nada estaria fora do seu controle. Ou seja, é uma atitude de inconsequência. Então nós seres humanos, infelizmente, nós vivemos como se não houvesse eternidade. Acreditamos na vinda de Jesus, mas vivemos como se ele nunca fosse vir. Os cristãos, de maneira geral, vivem as suas vidas e se empenham por qual vida efetivamente? Pela vida eterna ou pela vida daqui? Pense um pouco. Não deveria ser o contrário? Deveríamos viver nos empenhando pela vida eterna e essa vida aqui vivendo como dá e ajustando segundo o padrão do reino e não o contrário.
é aquilo que Jesus Cristo falou claramente: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o reino de Deus e a sua justiça está numa categoria única, primeiro lugar. E as outras coisas não têm ordem, não tem segundo lugar, terceiro. As outras coisas são as demais. Então, nós vivemos exatamente no sentido inverso. Vivemos como se a vinda de Jesus não fosse acontecer, como se o reino não fosse chegar. Eu até já ouvi, às vezes, alguns cristãos falando: não, se eu não reinar com Cristo não tem problema não, o importante é que eu vou ser salvo depois. Queridos, mas quão angustiante, pelo menos pelo testemunho das Escrituras, será quando Jesus voltar e muitos cristãos ficarem fora da manifestação do reino de Cristo. Vai ser uma coisa terrível. Ele fala que muitos procurarão lugar de arrependimento e não encontrarão. Ou seja, eles vão querer voltar no tempo para realizar o que deveria ter sido realizado, mas o tempo não volta. Não tem como voltar. E aí agora é ficar fora da manifestação do reino e por 1000 anos ser disciplinados, né, para poder resolver as pendências, as questões que ficaram para trás. E são muitas. Talvez hoje você comece a pensar assim, buscar alguma coisa, alguma pendência, e você talvez nem encontre nenhuma. Ou se encontrar uma ou duas é até muito. Mas naquele tempo, a nossa consciência vai ser um momento único. Ou seja, hoje nós temos passado que nós esquecemos, futuro que não existe, e um presente que a gente não entende muito. Naquele tempo, todo o nosso passado será presente na nossa consciência pulsando. Nada ficará fora, porque o profeta, a nossa consciência é como um profeta, trará à luz tudo o que foi deixado para trás, o que foi esquecido. Então nós teremos aí, para aqueles que ficarem fora do reino, os 1000 anos para resolver essas questões. É aquilo que Jesus falou assim, olha, ele falou no aspecto, né? Mas você pode colocar todos os outros sentidos da vida humana nesse texto. Ele diz assim, olha, se ao levar a tua oferta ao altar, aí você começa a entender o texto daqui. O que é levar a oferta ao altar? Todo mundo pensa que é pegar a oferta, né, do bolso, o dinheiro da oferta, e levar ao altar, para entregar na oferta, para ajudar a igreja. Mas veja que o contexto em que Jesus fala essas palavras é outro contexto. Ele diz, se você ao levar a oferta perante o altar, a oferta aqui é a oferta pelo pecado. É o animalzinho que se imolava pelo perdão de pecados. Então imagina alguém levando um animalzinho para ser oferecido no altar de holocausto. O que ele está esperando de Deus? Ele espera perdão divino. Só que ao requerer de Deus o perdão, ele se lembra que tem uma pendência com alguém a quem ele não perdoou, ou a quem ele não pediu perdão. Então gera aqui um paradoxo. Como é que você busca de Deus o perdão se você tem pendências de perdão com o seu semelhante? Então deixa a oferta perante o altar, não realize a oferta ainda, e vá primeiro reconciliar-te com teu irmão. Isso é um exemplo de uma pendência. Jesus está dizendo, olha, tem uma pendência lá atrás, tem um irmão teu com quem você tem um caso, um problema, uma situação a ser resolvida. Então vá ter com seu irmão e se resolva com ele enquanto está a caminho. Enquanto está a caminho. O que é enquanto está a caminho? O que é estar a caminho? Nós estamos nessa caminhada, nós estamos vivos, nós somos caminhantes dessa existência. Então enquanto você está vivo, resolve, para não acontecer de naquele dia, depois que você já não estiver mais a caminho, o teu irmão te entregue ao juiz, ou ao oficial de justiça, o oficial de justiça te entregue ao juiz, e o juiz te entregue aos meirinhos,
aos soldados, e eles te recolham à prisão. E dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, ficará ali, fora da manifestação do reino, até que você resolva todas as tuas pendências. Irmãos, isso é muito sério, porque, puxa, se fala muito de salvação, salvação pela graça, salvação pela fé, mas sempre que se coloca esses termos, por graça e por fé, eles pensam que as pessoas são salvas de qualquer modo. Ora, se pegar o Vitor, desculpe-me, mas poderia ser qualquer um de nós, e colocá-lo no céu, agora ele está salvo. Salvo de quê? Da terra, do planeta? Não, ele tem que ser salvo das prisões, dos problemas que agem dentro dele. Então, mesmo que coloque ele no céu, ele não terá sido salvo. O problema do homem, por falta de salvação, não é o lugar onde ele está, é a condição em que ele se encontra. Então, durante os 1000 anos, haverá tempo suficiente para resolver todas as questões. Isso é de uma seriedade tão grande. E tudo bem, a gente fala, os irmãos ouvem, entendem, aceitam, alguns nem aceitam esse ensinamento, mas não tem problema, ninguém vai escapar de que em algum momento nós teremos que resolver as nossas questões. Querem outro exemplo prático de questões, de pendências, para a gente não carregar isso para lá, para aquele tempo? A Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu. Vocês lembram da história de Zaqueu? Ele subiu na árvore. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos, era um publicano. Publicano é um servidor público naquele tempo, e ser um servidor público significava ser um empregado de Roma, do Império Romano, um empregado de César. Então Roma cobrava impostos do povo de Israel. Então o Império Romano pegava pessoas do próprio povo de Israel e empregava no seu império para ser ele o cobrador dos impostos. Então, imagina aí a situação. E aí esses camaradas, quem é que gosta de cobrador de imposto? Alguém gosta de cobrador de imposto? Imposto de renda. Ah, gente, isso é um crime. Tirar da pessoa que ganha tão pouquinho, 27%, quase que 1/3. Ninguém gosta de imposto, a gente paga porque é obrigado a pagar, não é? Então, o próprio povo de Israel, portanto, odiava e aborrecia os publicanos, porque aí eles falavam, é? Então tá bom. Aí eles ficavam revoltados e agora começavam a também extorquir os seus próprios irmãos. Não somente cobravam os impostos, mas cobravam os impostos de maneira inadequada, tirando mais ainda, roubando dos seus irmãos. Aí pronto, a situação se complicava mais ainda. Mas um dia esse camarada chamado Zaqueu, que era um publicano, ouviu falar de Jesus, sabia que ele passaria por aquele caminho. Vocês sabem da história, subiu na árvore, Jesus passou, olhou para cima, Zaqueu desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. E Jesus vai à casa de Zaqueu. Então, essa é a ideia. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, na casa física, deve ser entendido isso espiritualmente. Sim, ele entrou na casa de Zaqueu, mas a ideia é que Jesus está entrando na casa, no coração de Zaqueu, na alma, na consciência. Esse é o sentido espiritual do texto. E a prova de que não somente ele entrou na casa física, mas na casa que era o próprio Zaqueu, é que Zaqueu falou: Senhor, eu quero pegar a metade dos meus bens e doar aos pobres. E se de alguma pessoa eu defraudei, se a alguma pessoa defraudei, eu quero devolver 4 vezes mais. Quando Cristo entra, essas pendências das pessoas a quem nós defraudamos vêm. A luz que é Cristo ilumina a casa.
E a pessoa então agora quer resolver a pendência. Eu quero voltar lá, né, de quem eu defraudei, eu quero devolver. Isso é resolver pendência. Então a pessoa passa a vida todinha pintando e bordando, tocando terror, aí se converte, pronto, agora eu estou salvo. Mas o reino de Deus não é um reino de justiça? Então você tem que voltar lá. Você não está pagando dívida para Deus, nem fazendo obras para ser salvo. É que a salvação, quando se opera, essa pessoa iluminada pelo Espírito Santo, e se verdadeiramente ela deseja mesmo uma experiência com o Evangelho e busca tal experiência, o Espírito Santo vai tocando nas áreas, vai iluminando e vai dando o poder para essa pessoa resolver as suas pendências. Tenho certeza que falando desse assunto, muitos de nós possamos estar sendo iluminados de situações que nos vêm à mente. Então nada impede que você, ao sair daqui amanhã, depois, vai lá e resolve a questão. Para que levar isso adiante? Às vezes foi uma palavra que você falou e a pessoa guardou essa palavra, as 7 chaves do coração. Você vai lá e reconhece. Isso é negar a si mesmo, porque o ego não quer isso. Tudo que o ego não quer é se humilhar, é reconhecer que errou. Então, negar a si mesmo, o que significa? Ora, significa você realizar o que tem que realizar pelo poder do Espírito Santo, pela força do Evangelho, não enquanto obras para ser salvo, mas porque o Evangelho já está nos salvando. Isso não é para ser salvo, isso é salvação acontecendo em nós. Então, durante o reino milenar haverá aqueles que estarão resolvendo suas pendências fora da manifestação do reino. Não sei o lugar onde estarão, eu não tenho o endereço de lá, na Bíblia não fala. A Bíblia só vai usar a expressão ficarão de fora, vírgula, nas trevas exteriores, não é? Fora da manifestação gloriosa do reino. E haverá aqueles que, porque trataram as pendências antes, não havendo mais o que tratar, já foram alcançados pelo Evangelho em todas as áreas da sua vida, do seu espírito, do seu coração, sua alma. Então esses, porque estiveram debaixo do reino de Deus, sendo governados, hoje, agora reinarão com Cristo durante os 1000 anos. O Evangelho tem esse paralelismo, né? Aqueles que sofrem com Cristo serão com Ele glorificados. Aqueles que hoje são governados por Cristo reinarão com Cristo durante o milênio. Ou seja, só vamos experimentar as bênçãos do reino se hoje Cristo opera em nossas vidas de modo a tratar com o nosso ser. E esses que serão os reinantes no reino milenar, eles vão reinar sobre as nações e vão ensinar as nações acerca da verdade. Então, como diz aqui no nosso livro, para que isso aconteça, para que esse evangelho alcance essas pessoas, é preciso que Satanás seja acorrentado e preso por 1000 anos. Em outras palavras, é preciso que esse elemento que atua no engano na mente das pessoas, ele seja preso. Ou seja, Deus vai agir de modo inaudito, de modo excepcional, como Ele nunca fez na história humana, de modo geral. Ele faz de modo particular. Às vezes Deus intervém na história humana com questões muito prodigiosas. Eu citava aqui na semana passada, o nascimento de Jesus no ventre de Maria foi uma intervenção de Jesus contra a lógica de qualquer compreensão humana sobre o nascimento de um bebê. Porque todo mundo sabe que para nascer uma criança tem que haver um homem e uma mulher que se relacionam, que doam seus gametas para que virem um zigoto, e daí possa nascer a criança. Mas
Deus interveio na história humana e gerou uma criança sem a participação de um homem humano. Isso significa que Deus age, eventualmente, de maneira excepcional para o cumprimento dos seus propósitos. No caso do milênio, Deus terá que ter uma ação excepcional, senão o propósito dele não é cumprido. Não havendo o milênio, não intervindo Deus para prender aquilo que engana continuamente a humanidade, a história humana ficaria num ciclo interminável, né? De ir e voltar e nunca acabar. A história humana não acaba. Quando você pensa que as coisas começam a melhorar, vem uma guerra. Então Deus vai entrar na história humana e falar: a partir de agora eu assumo o controle de tudo. Ora, mas alguém pode falar: bem, mas se Deus fizer isso, ele vai de encontro, ele vai contra o próprio princípio da liberdade do ser humano. Pode ser uma argumentação, porque se ele prende aquilo que engana, nós não seremos enganados, as nações não serão enganadas, elas só poderão estar sob o efeito da luz e da verdade. Estaria Cristo tirando a liberdade? Bem, excepcionalmente o engano será preso. Satanás, o inimigo de Deus, aquele que seduz e que engana as nações, será preso por 1000 anos, para não mais enganar, até que se completem os 1000 anos. E para que não prevaleça a acusação de que Deus tirará a liberdade de escolha, é por esse motivo que, ao cabo de 1000 anos, Satanás deve ser solto novamente. Mas expansão de consciência se dá pelo conhecimento da verdade. Então prende-se Satanás, que engana, e ao prender Satanás, que engana, a mente não se expande automaticamente. Aí vem o serviço dos sacerdotes, que reinando sobre a terra, reis e sacerdotes, ensinarão as nações. E nesse processo a consciência se expande, com certeza. Agora, soltando Satanás da prisão, quer dizer que o engano volta a atuar. E agora então virá novamente aquele momento inicial. O final do reino milenar, quando Satanás é solto da prisão, as extremidades da história se juntam novamente. Em que sentido? Como estava o homem no início, diante das 2 árvores. E lá ele decidiu a quem servir, ou por qual árvore viver. Aqui ele poderá novamente, depois de saber o que é a verdade, depois de estar sob o reino de Cristo, saber o que é a verdade, saber o que é a justiça, saber o que é a paz, saber o que é a igualdade, a equidade, ele poderá então decidir de que lado ficará. Mas vamos seguindo no texto. Voltando aqui à leitura do primeiro parágrafo da página 179, mas para que isso aconteça segundo o plano da economia divina, Deus tem reservado para esse período uma obra jamais vista na história dos viventes. Satanás será acorrentado e preso por 1000 anos. Todavia, preste atenção, todavia, não há de se pensar que a prisão de Satanás consista no acorrentamento do querubim caído, trancafiando-o dentro de um fosso. Não pensa que Deus vai mandar um anjo, vai lá, pega o Satanás, o querubim caído, amarra ele com correntes e coloca esse Satanás, esse querubim, dentro de um buraco e coloca um selo sobre ele. Eu pergunto, se Deus fizesse isso hoje, Deus pegasse o querubim caído, chamado Satanás de maneira geral, e o prendesse, ou se Deus o exterminasse, resolveria o problema da terra e dos seres humanos? Os homens agora parariam de pecar porque o Satanás foi preso, não é? Ou seja, você não tem responsabilidade nenhuma, você não tem vontade nenhuma, não tem liberdade nenhuma, não tem arbítrio nenhum. Tudo que você fez, a culpa é dele. Prende o Satanás, o capeta, e tudo está resolvido. Então Deus já teria feito isso há muito tempo.
e resolvido o problema da humanidade. Mas o problema não é o Satanás, o querubim caído. Sim, ele é muito importante dentro do processo pelo qual a humanidade passou e até onde a humanidade chegou. Ele é o primeiro, ele é o arquétipo, ele é a matriz. A partir dele, esse engano foi crescendo e aumentando a cada ser que se unia à mesma consciência de Lúcifer caído. Por isso que é dito na Escritura que o diabo, lá em Gênesis, é a serpente. Aí Gênesis é a serpente, né? Aí vem Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias. Chega no Apocalipse, na outra extremidade, referindo-se à serpente, diz: a antiga serpente, que é o diabo, é agora um grande dragão. Ora, como a serpente antiga se torna um dragão futuro? O dragão não é outro, senão a mesma serpente. E por que veio a ser dragão? Porque ela foi crescendo, engordando, aumentando, e veio a ser um grande dragão. Ou seja, Satanás deve ser entendido não como um querubim, porque o querubim não vem crescendo e engordando. Outra coisa, quando fala sobre Cristo, importa que ele cresça. Como é que Cristo cresce? Será que Cristo vai crescendo? Ele tinha na época 1,75 m, 77 m, e hoje deve estar já com uns 10 metros de altura, daqui para lá vai chegar a uns 200 metros, é isso? Não, ele cresce enquanto consciência crística dentro de cada um que ouve a palavra, o Evangelho de Jesus. Por isso que a palavra deve ser ouvida, compreendida, recebida, assimilada, para que ela forme uma consciência, o Espírito de Cristo. Não é nada miraculoso, porque os crentes querem tudo miraculoso. Eles querem uma coisa que entre dentro deles, de fora, e eles virem um super-homem, uma coisa, um santo. Não, gente, você foi criado homem, ser humano, e você tem por essência o próprio Cristo como quinta essência, né, que é o seu espírito humano, e esse espírito tem que ganhar, tem que dilatar-se, crescer. E a maneira como isso acontece é ganhando a sua consciência, o seu coração, sua mente, suas vontades, seus desejos, e nos tornando semelhantes a Cristo, nos conformando à imagem de Cristo. Então não pensem que prender Satanás por 1000 anos num abismo seja pegar o querubim, amarrá-lo e colocar num fosso. Não resolveria absolutamente nada, porque ele já está multiplicado. Ele já se multiplicou, ele já cresceu, ele está dentro de toda a humanidade, enquanto consciência. Então, por exemplo, quando um país, ele arbitra sobre um outro país, e diz: eu vou matar todo mundo aí, com bomba, e é lógico que tem que justificar o injustificável, né? Vai dizer: não, é por causa disso. E aí então fala para as pessoas inocentes daquela região, daquele país, daquele território, diz: olha, vocês têm tanto tempo para sair daí do país de vocês, que eu vou derramar bomba sobre vocês. Eu pergunto: essas pessoas vão para onde? Para onde elas vão? Vocês já pensaram nisso? Lógico que não, né? Não, né? Nós temos nossa casinha quentinha, no frio desse. Já em casa a mulher faz uma sopa gostosa, bastante batata, né? E chuchu, cheiro verde, macarrão de conchinha. Com pimenta, Coca-Cola gelada, tudo fechadinho, janela fechada, cortina fechadinha, cobertor quentinho, né? Você vai dormir, dane-se o mundo, eu estou bem. Agora imagine que tem pessoas agora que estão sendo expulsas do seu território, nasceram lá, construíram suas vidas lá, construíram suas casas, e agora ou você sai daí ou você morre, porque tem tanto tempo para você sair daí de dentro.
aí são os chamados refugiados. Vão sair para onde? Não sei, andando no mundo, apátridas, filho com fome, doente, todo mundo morrendo no caminho, com doença, sendo estuprados, roubados, apanhando. É Satanás que está agindo, mas não é o querubim. Isso é Satanás enquanto consciência. Será que não há uma consciência nessas lideranças que percebam que essa atitude é diabólica e satânica? Porque isso é contra o Espírito de Cristo, logo é Satanás, logo é anticristo. Enquanto consciência, tá, mas aí vem um povo daqui que não tem nada a ver com a guerra de lá, e agora fica torcendo para o país que está destruindo, e dizendo: é isso aí, é Deus, é o leão da tribo de Judá, é o Senhor dos exércitos. Não, isso é Satanás, isso é diabolos, isso é a consciência caída e perversa. Este é o engano de Satanás na consciência. É Satanás expandido, é Satanás crescido dentro da consciência humana. Então, prender o querubim não resolve nada, absolutamente nada. Os homens continuarão indo de mal a pior. Logo, o Satanás que tem que ser preso é o verdadeiro Satanás. E o Lúcifer caído não é o verdadeiro? Não. Entenda definitivamente uma coisa: se você vir uma flor, o que você vê? Uma flor. Sim ou não? Não, vou colocar um outro exemplo mais prático: uma banana. Você compra uma penca de banana, o que você vê? Uma banana, um cacho de banana, uma penca de bananas. Fica lá sobre a mesa, passa um dia, 2, 3, 4, 5. O que vai acontecendo com a banana? Ela vai mudando a sua condição, sim ou não? Mas quando você vê, o que você vê? Uma banana. Não deixa de ser banana, é banana, sim ou não? Quando você vê um gato, você vê um animal. Quando você olha para o homem, você vê o homem. E quando você olha para o Lúcifer, o que você vê? Um querubim. Não é Satanás. Não existe Satanás no universo enquanto substantivo, no sentido legítimo da palavra. Existe querubim, serafim, anjo, arcanjo, homens, animais, vegetais. Existe alma, existe espírito, mas não existe uma coisa chamada Satanás. Por que não há? Porque para existir algo chamado em natureza Satanás, Deus teria de tê-lo criado. Então, não se poderia dizer nesse sentido que tudo o que Deus fez era bom, porque haveria uma coisa ruim que ele teria criado, uma coisa em substância, Satanás, e não há. Como é que nossa Bíblia fala que o diabo anda em derredor? Não, quem anda em derredor é o querubim. O querubim anda em derredor? É a consciência caída, perversa. 24 horas o engano está rondando a sua vida. Você vai chegando no estacionamento, o engano, a mentira, a consciência diabólica já maquina: eu vou colocar naquela vaga, não dá nada, é rapidinho. Sabe, bobagem, né? Mas tem uma lei, tem uma regra, não pode. Chega uma pessoa, vai usar a vaga, não tem. Não, mas você é esperto. Não tem nada a ver com o evangelho, Alexandre. É porque nós fazemos as coisas erradas nas mínimas coisas. Sim ou não, pessoal? Bem, então quem anda em derredor, não pensa que passa um dia todinho um Satanás circulando você, não. Assim não, querendo tragar você, comer você. Não,
quer te devorar por dentro, devorar as coisas boas, destruir aquilo que já foi constituído dentro de você, querendo te arrastar para a perversidade, para o mal. Então, prender Satanás, no caso o querubim, num fosso não resolveria nada. O Satanás que será preso é toda consciência que é adversária de Deus. Satanás, ele no sentido próprio e no sentido primário, é uma palavra Satã, no hebraico, que quer dizer adversário. Mas existe adversário? Hoje teve o jogo do PSG com o Real Madrid, 4-0 em cima do Real Madrid. O evangelho se cumprindo, a justiça sendo feita. Bem, o fato é que havia 11 jogadores de um lado e 11 de outro. Então o PSG olhava, via lá quem? Os seus adversários. Ora, se eles são adversários nossos, logo nós não somos adversários de ninguém, né? Eles que são os adversários. Não, mas para eles, vocês também são adversários. Ora, mas o que é um adversário? Ali tem um homem, tem um pai de família, tem um ser humano. Não, adversário é uma condição em que eles se encontram de oposição, mas em natureza não há adversário, há ser humano. De modo que um jogador que hoje está num time sendo adversário do outro, amanhã ele sai desse time e se torna amigo dos outros, e não mais adversários. Então veja que muda não a natureza, muda só a condição, a posição no qual se encontra. Satanás quer dizer adversário. O querubim tornou-se o Satanás por dois motivos. Primeiro, porque ele foi o primeiro a desenvolver essa consciência ante-Deus, anti-Cristo, essa consciência adversária de Cristo. E é chamado de o, com esse artigo, que parece fazê-lo agora um substantivo, porque só o substantivo é precedido de artigo, porque ele é o primeiro, ele é o protótipo. Mas no sentido de adversidade, todos nós somos diabo em certa medida e somos Satã em certa medida. Por isso que Jesus disse naquela ocasião, referindo-se a Pedro, ou dirigindo-se a Pedro, disse a Pedro: arreda Satanás. Pedro é Satanás? E por que Jesus o chamou de Satanás? Aí os crentes querendo resolver, falam: não, Satanás estava atrás dele, escondido. Não, o texto não diz que Jesus repreendeu o Satanás de Pedro, disse a Pedro, disse Jesus a Pedro, referindo-se a Pedro, dirigindo-se a Pedro, disse de Pedro: arreda Satanás. Aí Jesus explica: tu, Pedro, a quem chamo de Satanás, és para mim uma pedra de tropeço, está servindo de empecilho, você está em oposição aos meus desígnios, à minha vontade. Por isso também que em outra ocasião Jesus vai dizer que dentre os 12 apóstolos havia um que era diabo, que era acusador, causador de divisão. Logo, toda pessoa ou toda consciência que se coloca em oposição à verdade e que causa divisão é diabo e Satanás, respectivamente. Então é esse Satanás enquanto adversidade, é esse diabo enquanto causador de contendas e de intrigas, é que tem que ser aprisionado e que está expandido nas consciências das nações e que engana as nações. Perfeito, pessoal? Bem, então só encontrando um lugar aqui para nós podermos fazer a nossa pausa por hoje. Continuando, diz assim: todavia não há de se pensar que a prisão de Satanás consista no acorrentamento do querubim caído, trancafiando-o dentro de um fosso. Ora, se assim fosse,
O engano, tão presente, tão radicado nas muitas consciências humanas, continuaria livre para agir por meio dos filhos enganados deste mundo. De nada adianta prender a matriz do pecado, quando milhares de reproduções suas continuam livres para fazer o que é mal, ou para fazer o mal. O papel de Satanás, o pai da mentira, o protótipo, consiste apenas em reproduzir em outras consciências o espírito de inimizade e aversão contra o Criador. Depois de gerados os seus muitos filhos, todos eles se tornam a sua multiplicação e extensão, ainda que seja a unha do dragão, mas é. Assim mesmo, ou melhor, assim, mesmo que Deus banisse eternamente da existência o querubim caído, a consciência deste ou do querubim caído continuaria a existir e a se expressar por meio de todos os filhos das trevas. Perfeito? Vamos parar por aqui, página 180. Semana que vem nós vamos continuar de onde nós paramos.